dinheiro. Minha mãe trabalhava arduamente porque não queria pedir ajuda do governo. Depois de alguns anos, retornamos a Detroit, onde conseguimos viver de forma independente. Ela continuou trabalhando muito e eu, na verdade, na escola não ia bem. Eu não era um bom aluno, eu era um aluno terrível. Eu me achava sempre pior do que os outros, mas a minha mãe não desistia e ela sempre me encorajava e dizia que eu poderia fazer aquilo que os outros também faziam. E ainda melhor. Um dia, ela desligou a televisão logo após pedir sabedoria a Deus. E isso fez a grande diferença. Eu realmente adorava ver televisão, mas ela disse não, somente 2 ou 3 programas por semana. Além disso, você vai ter que ir à biblioteca, pegar 2 a 3 livros por semana, ler e me fazer um relatório, para eu ter certeza que você realmente leu os livros. Eu não fazia ideia que ela não sabia ler, mas ela fingia, fazia anotações nos resumos que eu entregava a ela. Isso trouxe bons resultados. Embora no início eu não gostasse, com o tempo eu passei a ler biografias de pessoas importantes e suas realizações. E eu percebi que aquilo que você consegue na vida depende exclusivamente de você e não das outras pessoas. Nenhum ambiente. Mas é o que você decide e quanta energia você vai colocar nisso. A partir daí eu percebi que não precisaria ficar o resto da minha vida ali naquele subúrbio, passando fome, reclamando. Eu cheguei à conclusão que eu poderia mudar tudo isso. Li muitas histórias e algumas tiveram um impacto muito grande sobre minha vida. Uma delas foi a história de Theo Washington, que nasceu como escravo, em uma época em que os escravos não poderiam ler, mas ainda assim ele aprendeu a ler sozinho. Mesmo sendo ilegal em sua época, ele lia tudo o que tinha às mãos e se tornou tão inteligente que foi professor de 2 futuros presidentes. E a outra história que me impactou muito foi a história de José da Bíblia. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para a escravidão, mas não ficou pensando: puxa vida, meus próprios irmãos fizeram isso comigo. Mas ele pensou: já que sou um escravo, vou ser o melhor escravo do Egito. E chegou ao ponto de ser o chefe da casa de Potifar, que era o capitão da guarda do Egito. Mesmo recebendo propostas indecentes por parte da esposa de Potifar, ele recusou e manteve a sua integridade. Mas ainda assim ele foi julgado e lá na prisão ele poderia ter pensado: mas que coisa, eu fui fiel a Deus, fiz tudo corretamente e estou aqui. Mas ele pensou diferente: serei o melhor prisioneiro. Logo ele ganhou a confiança do carcereiro, começou a interpretar sonhos e logo se tornou responsável pela prisão. Histórias como essas realmente me afetaram. E eu comecei a pensar: sim, eu vivo na pior parte da cidade, no subúrbio, mas não preciso viver a minha vida toda aqui. Eu realmente concluí que aquilo fez uma grande diferença na minha vida.